Oi, a gente vai falar sobre o açaí. Quem ficou responsável por esse tema foi eu e o Isaac. Vou falar um pouco sobre a taxonomia do açaí. A família é o Arecácea, o gênero é o Euterpe e a espécie é Euterpe oleracea. Os nomes populares é conhecido por açaí, aqui no Maranhão mesmo, alguns lugares são conhecidos por açaí ou jussara. Também é muito comum açaí do Pará, açaizeiro, açaí de touceira e açaí do Baixo Amazonas. No estado do Amazonas, mais precisamente na Bacia dos Solimões, é conhecido como açaí de planta e, como eu já disse, né, no Maranhão também algumas pessoas chamam de jussara e touceira. Depende muito da região. A característica morfológica da raiz é que elas são fasciculadas, densas e superficiais, providas de lenticelas e araquém, que apresentam 1 centímetro de diâmetro, e a coloração dela é avermelhada. E elas são encontradas nos primeiros 30 a 40 centímetros do solo, formam um agregado na base do estipe e as raízes são superficiais e prolongam-se por cerca de 3 a 3,5 metros na base do estipe. E também tem indivíduos com 3 anos de idade, podendo, em plantas com mais de 10 anos, atingir 5 metros a 6 metros de extensão. A folha, como podemos ver na imagem direita, ela contém de 12 a 14 folhas pinnadas com segmentos pendentes. Elas também estão dispostas em forma de espiral e com 3,5 metros de comprimento. Ela possui bainhas longas e superpostas, dando aspecto de coluna. O fruto ele contém mesocarpo fino e possui de 1 a 3 milímetros de espessura, 9 de coloração e ele é variável a parte de comestível, que é no mesocarpo, né? E ele representa de 7 a 25% do fruto, sendo o epicarpo extinto. No tronco do açaizeiro, ele produz até 4 cachos da fruta. A flor do açaí, ela é muito importante. Não que os outros não sejam, mas ela é um fator muito importante devido a ela ser um agente polinizador, e a semente, ela é sempre bom pegar uma semente que seja bem perfilhamento, preciosidade de produção e boa produção de frutos de coloração, violácea e bom rendimento da parte comestível, que tem que ser de 15 a 25%, senão o produtor vai ter prejuízo. Biologia reprodutiva, vetores de polinização e dispersão. A Embrapa, ela fez uma pesquisa e eles descobriram que mais de 70 espécies de insetos, incluindo abelhas, moscas, vespas, formigas e besouros, eles transportam pólen de açaí. Mas as abelhas nativas, incluindo espécies sem ferrão e solitárias, elas carregam pelo menos 8 vezes mais pólen do que os outros insetos e representam 6 em cada 10 visitas insetos a flores de açaí. Ela então é muito importante. A presença da floresta nativa também é fundamental para manter a biodiversidade dos polinizadores, e mais de 70 insetos transportam o pólen do açaí. Porém, a abelha carrega pelo menos 8 vezes mais do que os demais insetos, como eu falei. Estratégias de reprodução. Elas reproduzem normalmente por via sexuada e assexuada. Na reprodução assexuada se dá por meio de emissão de perfil na base dos estipes. As sementes de açaí apresentam germinação rápida e relativamente uniforme. No caso do açaizeiro, uma muda obtida a partir de sementes, ela está apta para o plantio no local definido entre 4 e 6 meses após a emergência das plântulas. No caso, ela se refere à propagação por via sexuada, que foi demonstrado que os perfis podem ser utilizados para a produção de mudas, que, para tanto, devem ser separados de planta-mãe
quando apresentarem duas folhas completamente expandidas e uma no início de formação, que é o grande desafio, consiste em aumentar a taxa de multiplicação dos perfilhos. A fenologia, ela inicia por volta de 4 anos de plantio, com a emissão de eventos de floração e frutificação registrados no ano todo. Na inflorescência, os eventos de floração são lentos, gradativos e divididos em fases. O pico do florescimento ele ocorre de janeiro a maio e de frutificação de agosto a dezembro. Habitat. O clima ele é tropical úmido. O açaizeiro ele é encontrado naturalmente em solos de várzea, igapó e terra firme, sendo predominante em solos de várzea baixa. A abertura dos estômatos do açaizeiro depende mais da radiação solar do que do déficit de pressão de valor, e inundações temporárias não afetam a absorção de água pelas raízes. O açaí tem características de espécie arbórea do grupo ecológico secundário, né? Que o grupo ecológico é secundário. E a temperatura média anual ela atinge 25,9 graus Celsius e a umidade relativa do ar é de 86%. O Pará ele produz cerca de 95% da produção do Brasil de açaí. E o fruto ele movimenta cerca de 1,5 bilhões de dólares e São Paulo é o principal destino no país. Apesar do Pará e os demais estados do norte estarem na mesma zona climática e possuírem também terrenos semelhantes. E essas foram minhas referências. E agora eu vou passar para o meu amigo Isaac. Meu nome é Isaac e vamos dar continuidade à apresentação dendrológica do açaí. Bem, o açaí ele é importantíssimo para a geração de empregos e de produtos para o mercado, podendo ser destacado aqui a polpa, o palmito, o caroço e o caule, que também tem utilidade no extrativismo dessa área. Bem, a polpa, comumente feita, ela é geralmente assim. Ela tem esse aspecto pastoso e ela é congelada para que seja exportada ou até mesmo mandada para outros estados do Brasil. Mas já a polpa, comumente consumida aqui no Pará, ela tem esse aspecto aí, ó, na imagem 1, uma textura grossa, textura que não é congelada e não é difícil você nas cidades como Belém e as cidades por perto que a gente tem por aqui, você encontrar esse cenário aí. Você quer ver o peso, os paraenses comendo açaí com peixe, farinha. O açaí faz parte da nossa alimentação. Bem, aqui sobre o palmito, vamos destacar que aqui temos o primeiro tópico, o conflito, né? Mas por que esse conflito? Esse conflito foi gerado antigamente. Por quê? Porque queriam extrair o palmito do açaizeiro, como fazem até hoje, porém, de uma forma mais descontrolada. Então, quando você derruba uma árvore, você tira a geração de renda do pequeno produtor, onde esse pequeno produtor poderia estar tirando o fruto ali por diversos meses ao decorrer do ano. Com o tempo, isso foi parando de ser feito em grande escala e hoje em dia é um pouco mais controlado. Bem, sobre o caroço e o caule do açaizeiro, eles são importantíssimos na geração de biodiesel. Vocês podem ver aqui na imagem 2, onde temos uma indústria de geração de biodiesel no estado do Mato Grosso, onde eles utilizam o caroço, o caule, raízes, tocos do açaizeiro para a geração de biodiesel. Outra coisa também que se pode se destacar do caroço é que, comumente por algumas pessoas, aqui ele é triturado, mas antes ele é torrado, depois triturado, para o famoso café de açaí. Sobre a coleta e a armazenagem dessas sementes, vale se destacar que elas são sementes bastante sensíveis, ou seja,
tem que ter um cuidado na hora de armazená-las, na hora de plantá-las. Por quê? Porque elas têm uma alta perca de porcentagem de germinação e são sensíveis a calores extremos ou baixas temperaturas, bem como umidades e até mesmo insolação. A semeadura é indicado que ela seja feita logo após o despolpamento dos frutos, e caso você não for fazer essa semeadura logo após o despolpamento dos frutos, é indicado que você as guarde, as preserve em sacos de polietileno cobertos com substrato, o indicado. Sobre a germinação e a quebra de dormência, nesse caso, se as sementes foram despolpadas e vão se logo semeadas, não é necessário nenhum tipo de quebra de dormência. A germinação, além do mais, a germinação desse tipo de semente, que foi recém despolpada, ela é bastante rápida. Porém, ela é inconsistente. Ou seja, o que acontece? Se você tem um lote, pode ser que sementes já comecem a plântula já começa a emergir com 22 dias. Mas o ciclo dessas plântulas é um pouco inconsistente, variando de uma para outra, ou seja, podendo variar de 30 a 60 dias. Porém, apresenta uma taxa de germinação muito boa, onde você pode observar aqui de 79 a 97,3% de germinação. Como eu tinha falado, a produção de mudas, você pode usar os sacos de polietileno. É ideal que você semeie logo após o despolpamento para garantir uma maior taxa de germinação. Sobre o substrato, a gente pode aqui destacar o terriço, a serragem, o esterco, os tiros. O que você faz? Você utiliza aqui uma preparação 3 para 1 para 1. Você utiliza 60% de terriço, 20% de serragem e 20% de esterco contínuo. Para fazer as mudas, é necessário que você use 2 sementes por muda. E caso uma das sementes, todas as 2 sementes germinem, quando elas germinarem, você pode tirar uma das plantas para não atrapalhar o desenvolvimento da outra. Sobre as sementes também, é necessário que você cubra elas com até 2 centímetros de substrato, e quando elas germinarem, você regue e, claro, tem um furinho embaixo para evitar a umidade excessiva. Sobre o melhoramento dessas plantas, aqui das sementes, né? Aqui no estado do Pará, a Embrapa lançou o BRS Pará, que foi uma semente que eles separaram 134 características desejáveis para as sementes, e foi gerado um campo com 849 plantas. Durante 3 anos, eles separaram 25 dessas plantas escolhidas para que elas apresentassem essas características, que elas apresentaram precocidade, bom perfilhamento e produção com quase todos os meses do ano. O açaizeiro também pode ser usado para a recuperação de áreas degradadas. Aqui no Pará, antigamente, até pouco tempo atrás, era muito comum o hábito do corte e queima. E aí eles abriam a área e queimavam. Depois que essa área se torna infértil, eles simplesmente a deixavam. Hoje em dia, o que eles fazem? Eles tentam recuperar com açaizeiros, porque ele também tem uma grande importância social e econômica, que gera emprego para as pessoas locais e recupera a cobertura vegetal. Bem, quanto ao uso medicinal e pragas e doenças, diversos estudos apontam que o açaizeiro combate a hipertensão, colesterol, triglicerídeos e anemia e diabetes, além de apresentar 7 vitaminas essenciais que auxiliam no bem-estar. Sobre as pragas, temos o pulgão preto do coqueiro, que é esse que está aqui na imagem, e a cochonilha escama-víbora. Bem,
Muito obrigado.